Olha a mensagem que eu recebi. Cara, o que me faltou foi oportunidade. E hoje valorizo muito as pequenas que recebo. E só por dar uma atenção já estou agradecido. Gostaria muito de entender sobre o mercado. Tenho hoje muitas possibilidades, mas gosto da ideia de foco. Precisava de uma luz, de repente. Essa é uma das mensagens que recebo com muita frequência no meu Instagram, Gilvan Bueno. Por sinal, muito prazer, Gilvan Bueno. Eu recebi essa mensagem porque eu fiz uma transição. Há 15 anos atrás, quando o mercado financeiro estava começando em 2009, eu era um garçom numa pizzaria do Rio de Janeiro, morava numa comunidade e ainda não tinha terminado o segundo grau. 15 anos depois, eu trabalhei no maior banco de investimentos da América Latina, eu trabalhei na maior corretora independente, virei sócio no escritório, me tornei sócio do mercado financeiro, sou reconhecido pela Câmara do Rio, sou reconhecido pela Forbes, faço palestras nos locais mais incríveis do mundo, como África, Europa, Ásia, e fiz uma transição de vida. Então eu recebo muitas pessoas me perguntando como eu fiz isso. Essa é uma pergunta recorrente. É a pergunta que me permite fazer várias palestras, que é a principal de garçom a sócio do mercado financeiro. Mas hoje, por causa dessa mensagem, eu resolvi mostrar as minhas 10 regras de sucesso. Analisando essa trajetória de mais de 15 anos, eu entendi que tem algumas coisas, então eu criei aqui essas 10 regras para ajudar essa pessoa que me mandou mensagem e outras pessoas. Normalmente as pessoas falam de se inscreve, dá like, ativa o sininho, mas não. Eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem com uma pessoa que você ama, que você se preocupa, que você tem cuidado, que você acha que talvez ela precise de uma mensagem de esperança, de uma mensagem de que é possível sim mudar e que é possível você transformar a sua vida independente da sua religião, da sua cor, do seu peso, da sua idade, da onde você nasceu, da sua escola. É possível mudar de vida, é possível ter prosperidade, é possível acessar coisas incríveis, é possível conhecer pessoas incríveis, desde que você tenha um plano para mudar. E eu te mostrar as 10 regras do sucesso, na minha concepção, de um cara que aos 27 anos era garçom na pizzaria, mas que aos 15 saiu de uma cidade do Espírito Santo e veio para o Rio de Janeiro tentando mudar de vida, achar um outro caminho. Então, por favor, receba as minhas 10 regras de sucesso. A primeira grande regra de sucesso fiz aqui as minhas anotações, é transformar adversidades em motivação. Tem um jeito muito tradicional de você falar sobre isso, que é transforme o limão em limonada. Isso é muito batido, né? Mas uma das questões mais importantes foram as adversidades que me ajudaram a crescer. Quando eu tinha 11 anos, eu perdi minha mãe. Acredito que é a primeira vez que eu falo no YouTube sobre isso. E passei a sustentar a minha casa. Virei o cara que vendia picolé, que era garçom, que era pedreiro, catava lata velha. Então, essas adversidades me ajudaram muito a mudar de vida. Então, hoje, contando isso de uma maneira de conseguirmos superar essas adversidades, é muito positivo. Mas uma das 10 regras de sucesso, para mim, tem várias histórias sobre isso, é você transformar as suas adversidades em motivação. Curiosamente, eu tentei fazer um processo seletivo para uma instituição financeira e não foi aprovado para ir para o front office. Isso foi uma dor muito grande. Mas não ser aprovado me motivou a investir o tempo em aprender o inglês. Queria aqui agradecer ao Brazos English Course, que é muito meu parceiro, ao Peter O'Donnell, que é o seu CEO. Então, o Brazos me ajuda muito nesse desenvolvimento linguístico que eu preciso, porque aqui tem um ponto importante, que apenas 2% dos brasileiros falam inglês. Muitos dizem que 1% fala bem e o outro não. Não se esqueça que nós somos mais de 200 milhões de pessoas e falar inglês é muito importante para você se conectar com outras pessoas, fazer negócio. Se você quer aprender negócios inovadores, você viaja, vem com seus negócios para cá. Mas um ponto importante é, transforme as suas adversidades em motivações. Buscar constantemente o conhecimento. Essa é uma regra de ouro do Gilvan Bueno. Foi um ponto importante, e eu falo muito sobre isso. Você começou do zero? Muitas pessoas falam que começou do zero. Eu brinco, eu sou menos 10.
Eu comecei muito negativo na vida e talvez hoje eu tenha essa oportunidade. Então, buscar constantemente o conhecimento é uma variável importante. É algo que pode mudar a sua vida. Você tem que ter um conhecimento e não concentrado, diversificado. Então, como disse o sócio do maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, que é o Charlie Munger, que faleceu, você tem que ter um conhecimento vasto sobre diversos campos: música, livros, cultura, mercado financeiro, futebol, física, economia, investimentos, finanças. Por quê? Porque isso te traz uma ampla forma de enxergar as oportunidades. Porque é como se fosse olhando uma pedra preciosa. Você tem que olhar um ângulo que ela brilha mais. Então, quando você não tem essa capacidade de fazer essa rotação, você fica vendo só um lado e as oportunidades ficam brilhando para outras pessoas. Então, esse é um ponto importante. O terceiro é aproveitar as oportunidades, mesmo que imperfeitas. Na Folha de São Paulo eu fiz um comentário sobre isso, né? Eu nunca fui o cara que recebi a parte mais legal do bolo, assim, sempre uma parte que ninguém queria, alguma coisa. Então outras pessoas falam, não, eu quero a melhor parte, mas naquela época eu não tinha tanta força para falar sobre isso. Então eu recebia essa imperfeição e transformava numa perfeição. Até fazendo uma analogia, quando você vai comprar, vai numa loja e tem aquelas mercadorias que não estão ali com um problema, alguma coisa pontual, que estão mais baratas. Você pode adquirir elas e viver a mesma experiência. Então, foi um ponto importante da minha jornada, que foi aproveitar as oportunidades, mesmo que elas não estivessem ali tão desenhadas, tá bom? E essas oportunidades, elas têm que ter um ponto importante, persistir diante das dificuldades. Essa é uma regra de sucesso importante, porque em alguns momentos desistir é um caminho fácil, e as pessoas sempre me perguntam, por que você não desistiu? Bem, minha mãe tinha falecido com 11, eu tinha fugido de casa aos 15, e eu não sabia muito o que eu ia fazer, como isso iria acontecer. Então, falei, cara, tem que persistir, tem que continuar. E eu não tinha para onde voltar e falar, mamãe, papai, titia vão me receber. Então, foi um ponto importante essa ideia de persistir diante da dificuldade, que você não tinha como voltar. Isso me lembra uma frase que quando o barco chega na praia, você bota fogo no barco, né? Bota fogo no barco, porque você não vai ter voltar. Você ganha, ou você ganha, ou você fica, ou você fica. E tem algumas horas na vida que você precisa fazer isso. Então, persistir diante das dificuldades é muito importante. É entender como você pode, e aí adquirindo conteúdo, conhecimento, você consegue achar outras oportunidades. Mas persistência é um elemento muito importante. Um caminho também muito relevante é investir em si mesmo. Ultimamente eu tenho falado muito sobre investimentos e tenho ficado preocupado que as pessoas têm uma visão de que isso não é para elas ou que isso não chegou para elas. Mas tem uma coisa que é seu e ninguém tira, que é o conhecimento que você possui. Você está investindo em você mesmo? Às vezes você investe nos relacionamentos tóxicos, investe em espaços tóxicos, investe em coisas que não fazem sentido com a sua vida. E às vezes você pode estar investindo em você. Então, invista em você. É um ponto muito importante. E não se preocupe se você não vai ser aceito por você investir em você. Mas você vai ter retornos, recompensas muito boas sobre isso. Empreender com propósito. Essa frase me define muito. Como é que eu virei empreendedor? Algo nunca dito, né? Então, eu li um livro que era o Capitalismo Consciente, e esse livro me falou sobre essa ideia de compartilhar as oportunidades, o conteúdo. E aí eu quis abrir uma empresa que promovia educação financeira em locais que não tinham nenhum acesso. A pergunta é como isso vai se pagar, né? Mas o primeiro negócio era isso. Depois eu quis vender roupas. Eu tinha uma filha e queria que a minha filha brincasse mais com as bonecas. Então eu queria criar uma loja de roupas de bonecas, né? Loucura, gente, é verdade. Então, a ideia de empreender, até que chegou uma hora que eu queria empreender para democratizar o acesso ao mercado financeiro.
Então, esse foi sempre a ideia de empreender, democratizar o acesso às oportunidades. Então, empreender com propósito é incrível. Por que isso? Porque às vezes quando você empreende pelo dinheiro, você ganha o dinheiro e não fica tão motivado. Então, empreender com propósito é uma coisa que te motiva a levantar todos os dias e encarar os desafios. Isso é um elemento muito importante da minha jornada, das minhas 10 regras. Buscar inspiração em histórias semelhantes. Sempre falo que foi o filme A Procura da Felicidade, do Will Smith, que mudou assim, a minha visão. Eu tive 2 contatos com meu pai e eu olhei para o Chris Gardner e falei, cara, acho que esse cara é incrível, a forma que ele trata seu pai, a forma que ele se relaciona, essa vontade de estar próximo do filho que o filho me vendia, e essa ideia de que o mercado financeiro pode mudar a vida como mudou a vida dele. Então, essas 2 ideias ficaram, né? E, então, às vezes, tem que olhar histórias semelhantes que te inspirem a seguir em frente, a achar as oportunidades. Isso é um elemento muito, muito importante, né? Manter a humildade e gratidão. De cada 10 pessoas que você conhecer, 11 vão falar sobre isso, né? A minha sempre gratidão às pessoas. Eu não cheguei até aqui sozinho. E a minha humildade para com o próximo. No final, nós morremos e vemos poeira. Então, essa humildade e gratidão são variáveis muito importantes, que eu gosto muito, sempre de ser muito grato a todo mundo que me ajuda, que me permitiu chegar até aqui. Eu não cheguei até aqui sozinho. Então, aonde você quer que você esteja, você tem que ser grato e humilde com algumas pessoas, porque você teve a ajuda dessas pessoas e elas te ajudaram. Tá? 11. Acreditar na própria capacidade de prosperar. Você precisa, isso é importante, você precisa visualizar o que você quer. Aonde você quer chegar. Qual vai ser essa conquista? Durante uns 4 anos eu morei na favela da Rocinha. E eu queria morar em outro local para receber minhas filhas, para estar com os amigos, para poder entrar de carro, não, quando chovia essa água não vinha na minha cintura. Eu morava do lado de uma lixeira, então eu fedia, tem um bom odor, não precisar ficar exposto à violência. Era algumas das questões, né? Naquele momento eu entrei, estava tendo aquela guerra na favela da Rocinha, eu não queria, por exemplo, ter que ficar esperando o tiroteio acabar para entrar. E aí eu visualizava uma casa confortável para que eu tivesse ali. Isso me ajudou muito, motivou muito, porque eu queria ter uma outra condição. Isso foi bem significativo. Então você tem que acreditar em você e na sua capacidade de prosperar e visualizar isso. Essas são as minhas 10 regras do sucesso. Não quero, foram as 10 coisas que me inspiraram. E eu fiz esse encontro de hoje para essa pessoa que me mandou essa mensagem. E também para você que está aí na dúvida do que você deve fazer, como é que você vai fazer. Me diz se você concorda com o que eu falei. Até semana que vem.